Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Se você estava assistindo gravado, adianta um pouquinho, porque nós já vamos começar com uma palavra profética para você. Uma palavra profética para este tempo. São lives proféticas para vivendo o novo de Deus. Vivendo o novo de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. 7 princípios para viver o novo de Deus. E nós estamos na 6ª live. Se você está aqui no canal, deixa eu lhe pedir logo, falar com você. É inscrito? Se não é inscrito, vai lá, se inscreve. Dá uma pausa aí. Vai lá, se inscreve. Ativa as notificações, ativa o sininho para toda vez que entra vídeo novo você receber. Você tá por dentro, você receber todas as bênçãos dos vídeos. E compartilha esta palavra. Abençoa outras vidas. Outras vidas. Oh, louvado seja Deus. Abençoa outras vidas. Compartilha com no mínimo 3 contatos seus. Vai compartilhando com no mínimo 3 contatos seus. Amém? Eu vou compartilhar aqui. Vai compartilhando. Compartilha a live. É maravilhoso, louvor. Estou apaixonada pelo Senhor Jesus. Louvor, só tu és Jesus. Tu és Jesus, eu sou teu. Vamos compartilhar? Compartilhando a live. Vamos compartilhar. Nome que é todo. Aleluia, Jesus. Só tu és Jesus. Será que sou eu que estou assim apaixonada pelo Senhor? Só eu que sou assim apaixonada pelo Senhor? Só eu que sou apaixonada dessa forma? Muito apaixonada, muito apaixonada. É sim, gente, Ele é, simplesmente Ele é. Ele foi, é e sempre será. A Bíblia diz isso. Ele não apenas foi, é e sempre será. Amém? Vamos compartilhar essa live. Eu estou compartilhando, gente. Calminha aí que eu já estou entrando. Eu tenho expectativa para esta noite, porque o Senhor tem falado há algum tempo sobre este tempo, sobre coisas que são tão pontuais. E Ele tem sido fiel. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você que entrou por aí, deixe sua palavra, deixe sua boa noite. Você que está entrando, vai colocando aí. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Meu fundamento, só Ele é. Recebe a glória, traia a glória, traia a glória de Deus para sua casa, para o seu lar, para onde você estiver, para a sua vida. Traia a glória. Traia a glória de Deus para sua casa, para sua vida. Sabe? A glória de Deus não pode ser apenas na igreja. A glória de Deus não pode ser apenas numa célula. A glória de Deus não pode ser apenas de um dia que você fizer o culto no lar. A glória de Deus você precisa atrair. Só Ele está sobre todos os nomes. Só Ele é. Eu sou teu. Vamos lá? Santo, és incomparável, és inigualável. Aleluia!
Aleluia, glória a Deus. Atrai a glória de Deus para o seu lar, dentro do meu lar. Segunda-feira nós fizemos aqui no lar. Oh, que longe para os nossos filhos, para os nossos, apenas os nossos, mas que depende. Tem alguém esperando pela sua oração. Tem alguém esperando pelo seu posicionamento. Tem alguém digno. Ele é digno da minha vida. Ele é digno do meu louvor. Ele é digno. Louvor é adoração. Louvor é honra. Papai. Papai. Ele é o nome que está sobre todos os nomes. Oh, louvado seja Deus. Qual é a dúvida que você tem? Ele é. Ele não apenas foi. Ele é. E sempre será. Eu sou tua, Jesus. Eu sou tua, Jesus. Oh, Santo. Ele é incomparável. Ele é incomparável. A quem nós poderíamos compará-lo? A quem nós poderíamos compará-lo? A quem? E esse louvor fala de abre os meus olhos, mostra o que tu tens para mim, porque você muitas vezes perde a fé no meio da caminhada. Muitas vezes é necessário reabastecermos. Você vai falar seu nome, qual é o seu nome aí? Que foi você que entrou aí. Boa noite, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Seja cheia do poder de Deus. Saia da mesmice, saia desse enfraquecimento espiritual, saia desse amortecimento. Muitas vezes nós somos mortificadas, mas não para que ele cresça. Somos mortificadas, sabe do quê? Desânimo do dia a dia. Porque é normal que você tenha aflição, é normal que venha intempéries, imprevistos. É normal que as coisas aconteçam, muitas vezes fora do seu controle, do meu controle. Isso é normal. Hoje, o Senhor me colocou aqui para lhe dizer: nós não temos o controle de tudo. Não temos. Mas Ele tem. Qual é o seu fundamento? Qual é o seu fundamento? Em que você tem se baseado? Gente. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou a palavra agora, amém? Não vou ser abalado. Vamos atrair? Louvado seja Deus, ó. Dessa glória que está aqui, dessa glória que está aqui, para a sua casa, para o seu lar, para a sua vida. Como é que está o som aí? Gente, ser abalado, és incomparável a paz, Bia. Como é que tá o som aí? Demorando de entregar, eu tô aqui uns 15 minutos orando. Essa glória enche a sua casa, enche a sua vida, enche o seu lar. Deixa eu lhe dizer, nós não somos felizes e não somos cheios da glória de Deus porque não acontece nada. Nós somos cheios da glória de Deus porque nós nos reabastecemos. Hoje o Senhor vai falar disso. Esse louvor fala de construir a vida nele. Dele ser seu fundamento. Como é que está o seu alicerce? Como é que está o seu alicerce? Não vou ser abalado. As pessoas falam, fui traída, fui machucada. Gente, se eu fosse parar e desanimar todas as vezes que eu fui traída e machucada, como é que tá o louvor aí? Como é que tá o louvor? Tá impedindo de ouvir minha voz? Tá ouvindo bem? Se eu fosse parar por cada dificuldade, adversidade, por cada pessoa que trai, que é ingrato. Eu estava vendo uma pessoa dizer, se queixando, por um acaso entrou para mim uma live. Por um acaso mesmo que é alguém que eu nem sigo. Abri aqui uma aspas. Alguém que eu nem sigo, nem leio o nome. Alguém que eu nem sigo, realmente. Fui postar o convite ontem, entrou, e aí tinha gente se queixando, como eu vou ficar, fui traída, as pessoas são tão ingratas comigo, eu faço bem. E a resposta da pastora é
resposta que eu tenho para você nesse dia, nesta hora. Bem-vinda ao clube. Bem-vinda ao clube. Tá ótimo? Não tá empatando, não? Não tá empatando minha voz, não? Porque eu vou gritar, falar muito alto, tá achando que eu tô gritando. Tá ótimo? Ah, porque aqui tá bem alto. Bem-vinda ao clube. Se a gente fosse parar, fosse desanimar porque as pessoas são ingratas, porque fui traída, porque alguma coisa deu errado, porque alguma coisa tentou parar, deixa eu lhe dizer, você não tem o controle de tudo. Eu e você não temos o controle de tudo. Não temos. Não temos o controle da vida do outro, não temos o controle da energia, não temos o controle da internet, não temos o controle da nossa vida, nem da nossa própria vida. Nossa vida está em Deus, o controle é dele. Está em Deus, o controle é dele. O controle é dele, não é seu. Quando que eu ia esperar, depois de tantos anos sem passar mal do coração, em dezembro eu fosse entrar numa crise de novo e venho desde lá me tratando, em tratamento. Nós não temos o controle nem das nossas vidas. Se sua vida está em Deus, o controle é dele. O controle é dele, amém? Vamos deixar isso claro, que o controle das nossas vidas é dele. Hoje nós tivemos uma falta de água aqui na cidade. Eu não vou ficar rebatendo nisso aqui, entrando em detalhes, porque isso aqui é para ir para o YouTube. Então, deixa eu te falar. Nós não temos o controle de tudo, mas nem por isso paramos. Nem por isso paramos. Resiliência. Resiliência é você, apesar de ser traída, apesar da ingratidão, apesar das pessoas ingratas, apesar dos intempéries, das adversidades, dos imprevistos, que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Apesar de, você volta para Ele, nos joelhos, se reconstrói. Se eu não estivesse aqui buscando, louvando, adorando, debaixo dessa glória, onde quer que você esteja nesta hora, sua vida seja alcançada. Sua vida seja alcançada por esta glória, porque eu estou aqui há um bom tempo. E para completar, as plataformas ainda estão demorando de entregar. Eu estou aqui há mais de 15 minutos orando, adorando, só ao vivo. Mas antes eu já estava. Eu estou aqui mais ou menos desde 7h35, 19h35, adorando, orando e buscando. Tá dando para ouvir bem? Amém? Nós vamos encerrar no domingo, às 15 horas da tarde. Porque o Senhor colocou isso para mim, o Senhor me direcionou isso nessas madrugadas. Hoje é a sexta e nós vamos encerrar no domingo às 15 horas da tarde. Se você tem interesse de estar conosco, faremos uma sala para que você possa estar comentando, você possa estar junto, quem sabe compartilhando. Então acessa meu link na bio do meu Instagram, vem para cá porque você precisa estar conosco. Vem para cá porque você precisa estar conosco. Será algo especificamente para este tempo. Para o Senhor está falando neste tempo. Depois, semana que vem, mês que vem, daqui a 15 dias, o que eu vou fazer? Como vai ser? Não sei. Eu sei que vai ser de Deus. Mas este tempo será concluído. Este tempo será concluído. Amém? Então eu vou ler aqui a palavra. Vamos para a palavra. Eu estou cheia da glória de Deus e eu declaro sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu negócio, sobre a sua vida financeira, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. A glória de Deus, não apenas lá dentro da igreja. Igreja eclésia, né? Igreja estabelecimento, igreja estatuto, denominação. Não estamos falando de denominação, estamos falando de atrair a glória de Deus para a sua vida, para o seu lar. Porque nem todo dia você pode ir à igreja. E aí é muito lindo, é muito legal você chegar da igreja. Foi um mover, um avivamento. É muito legal também estar numa célula. Eu movi um avivamento, glória, eu não queria sair de lá. Mas e na sua casa? Solange Sol, bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda. Fica conosco, acessa o link. Põe aí, Bia, o meu Instagram, por gentileza. Põe aí, por gentileza, Bia, o meu Instagram. Acesse o link, põe aí, põe o Pix, põe tudo aí que você puder pôr, por gentileza. Não seremos abalados, porque o fundamento está em Cristo. O alicerce está em Cristo.
Porque se eu me deixasse abalar pelas intempéries, eu não estaria aqui. Eu não estaria nem pastoreando. Eu não estaria mais no meu chamado. Eu não estaria mais fazendo os propósitos de Deus, cumprindo os propósitos de Deus. Gente, 2020 foi um ano difícil, uma escola difícil para a vida. Em 2021, Deus permitiu que nós fôssemos mais esmagados. Nós aqui na Bahia sofremos demais com retaliação, com toque de recolher às horas da tarde, às 16 horas. Então nós vivemos tempos difíceis, sim, mas nós somos resilientes porque nós temos um alicerce que é Cristo. Oh, louvado seja Deus, nós temos um alicerce que é Cristo. Nós vivemos 2 anos difíceis, com polícia na porta, às 16 horas, toque de recolher, fechando durante meses e meses. Quando todo mundo voltou, nós continuamos com uma perseguição de um comunista, Rui Costa, mas nós estamos de pé, porque nós somos firmadas em Cristo, na rocha que é Cristo. A palavra diz em Mateus que existe 2 fundamentos. Eu não ia falar disso, mas esse louvor fala do fundamento. Se seu fundamento, as tempestades vêm para todos. A palavra diz: a tempestade, correu os rios, correu os ventos, correu os mares, vem para todos. Só que plantou, construiu sua casa na areia. E não precisa ser engenheiro nem entender de construção, que não se constrói nada sem um fundamento. Um construiu essa casa na areia, o outro construiu na rocha. O outro construiu na rocha. E a palavra vai dizer lá em Isaías 26 que a rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Oh, louvado seja Deus. Boa noite, Ana Paula Marinho Nunes. Seja bem-vinda. Segue aí o Instagram, que tem aí, @mentora, se você puder repostar. E coloca aí para as pessoas que irem entrando, gente nova aqui que eu não conheço, não sei, vai seguindo, acesse esse link, vem para cá, porque no domingo nós vamos finalizar essa série de lives às 15 horas da tarde, e Deus vai te bradar, e Ele já está fazendo, vai fazendo na minha, já está fazendo na minha, vai fazer na sua, eu declaro que vai fazer na sua. Ele está cumprindo na minha coisas que nem eu tinha mais esperança, coisas que Ele prometeu. Ontem eu tive um convite, 2009 eu recebi uma profecia de que o Senhor me levaria às nações. 2009, 2019, 10 anos, 2020, 2021, 2022, 13 anos. E é claro que eu recebi profecias ao longo desse tempo. Na época, fizeram um meme de Ana Paula Valadão, na época onde viajar de avião era uma coisa impossível, era novidade, aqui não tinha nem aeroporto ainda. Ah, você vai viajar de avião. Ontem, o Senhor começou a bradar, o Senhor está soprando meu nome na Europa. Ontem eu recebi um convite, vamos orar, não é para agora, é lá para setembro, vamos orar para que o Senhor prepare tudo. Deixa eu lhe dizer, as promessas do Senhor não se perdem se você se mantiver debaixo da obediência e da fé. Fé perseverante, fé inabalável. As promessas não se perdem. As promessas morrem quando você sai debaixo da direção. Mas eu me recuso a sair debaixo da direção do Senhor, porque Ele é o nome que está sobre todos os nomes, e aquilo que Ele falou a meu respeito há de se cumprir. Amém? Amém? A diferença das 2 casas, eu já entrei em outro tema aqui, a diferença das 2 casas é que uma vem os rios, vem a tempestade, vem as rochas. Não aguenta, porque ela foi construída rapidamente. Com pressa. E colocou talvez os tijolos. O pedreiro tem um prumo. Por que precisa de um prumo? Você já viu alguma parede torta? Deus também Ele coloca um prumo em nós. E muitas coisas Ele não faz de repente. Eu muitas vezes questionava por que simplesmente não empilhava tijolo em cima de tijolo e ficava bonitinho. Até ver paredes tortas. Sabe por quê? Porque precisa de um prumo e precisa de um tempo para ser construído. Assim é o Senhor na sua vida e na minha vida. Ele precisa de um tempo. Ele requer um tempo para que você esteja preparado. E todas as adversidades cooperam. Todas as situações que você acha que
você acha que você está sofrendo, que é crise, que é problema, que é angústia, que é aflição, é alicerce, é massa. Estou tirando. Vou ler a palavra que o Senhor me disse hoje, Isaías 43, 19. Eu vou abaixar, o louvor tá alto, Bia? O louvor tá alto? Vou louvor tá alto para ficar gritando. Isaías 43, 19. Eis que fareis uma coisa nova. Eis que fareis uma coisa nova. Eu farei uma coisa nova. É o Senhor dizendo, não é a pastora Isnei. Não é o seu marido. Não é o seu pastor. Não estou desrespeitando ninguém. Não é a pastora Isnei. Não é uma sua amiga. Não é a sua melhor amiga. Não é a sua intercessora. Não é a pessoa que ora por você. Não é ninguém que está falando. É o Senhor. Eis que farei uma coisa nova. Bia, coloca aí. Peço oração para o meu casamento. Vem para cá, pro grupo, porque eu tenho um testemunho de casamento restaurado. Beatriz que está aqui, o casamento foi restaurado neste tempo, junto comigo, à distância. Então, minha irmã, entra no grupo. Amém? Coloca aí, Bia, o Instagram. No meu Instagram tem um link. Você clica lá, vem direto pro grupo. Amém, minha irmã? O negócio é estar junto. É estar vinda. Vem pra cá, seja muito bem-vinda. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Por que Deus deixou sair à luz? Este Mentor Isnei Costa é o meu Instagram. Você já printa a tela aí, viu, Ana Paula? Printa a tela. Lá tem um link na bio. É simples. Chega lá no Instagram, no link da bio, você clica, já vem direto pro grupo. Esta é a maneira de você participar da oração, do processo e ser mentoreado. Eis que farei uma coisa nova, o Senhor dizendo à luz. Ele está falando sairá à luz porque certamente. Ele está falando que sairá à luz porque certamente houve um tempo de trevas. Certamente. Obrigada, Bia. Obrigada pela cooperação. Printa essa tela aí para mim, por favor. Que eu vou compartilhar assim no Face. Certamente houve um tempo de trevas. Eu não sei qual é a treva que você está vivendo, mas eu declaro sobre a sua vida que não sou eu, é a palavra que está dizendo que vem sobre ti um tempo de luz. Oh, louvado seja Deus. Porventura não sabereis vós que eu, diz o Senhor dos Exércitos, eu, não é a pastora Isnei, eu porei um caminho, rio, no meio desse deserto. Eu porei um caminho a Éramo. Éramo é um lugar abandonado. O Senhor está falando que vai fazer uma trilha para você caminhar, para você passear no meio desse deserto. O Senhor está falando que colocará rio no meio desse deserto. O Senhor está falando que o rio vai passar no meio desse deserto e que esse deserto vai cessar. Oh, louvado seja Deus. Oh, louvado seja Deus, mas nós não estamos aqui por emocionalismo. Eu não estou falando isso por emocionalismo, não é por emoção, é por fé. É por fé. É por atitude de fé. Não é por emoção, é por fé, por obediência e por busca. Não é por emoção. Não é por emoção. Por que eu vou falar com você que não é por emoção? Porque não dá para ser, sabe? A pastora tá falando e aqui eu tô... eu vou no emocionalismo. Se for no emocionalismo, quando você sair daqui, quando acabar a live, essa palavra pode morrer dentro de você. Essa palavra pode morrer dentro de você. E essa palavra não pode morrer dentro de você. Essa palavra tem que estar viva. A glória que está sobre mim. A glória que manifesta sobre mim. Eu declaro que invadirá o seu ser, a sua casa. Vai sobre o seu ser, sobre a sua casa. Não é por emoção, é por atitude de fé. Ei, deixa eu lhe dizer. Só acontece milagres em tempo de crise. Só acontece milagres em tempo de crise. Hoje é obediência, dependência e fé. Qual é o princípio? O princípio para você alcançar o novo de Deus. Ter uma fé onde você, mesmo que seja abalada, mesmo que se dobre, mesmo que se curve como um junco. A Bíblia diz que nós somos como um junco. Às vezes nós nos curvamos diante do Senhor. Senhor, eu não aguento mais. Talvez você esteja assim.
Senhor, não aguento mais esse curva. Mas ele te levanta, porque a própria palavra diz que se 7 vezes o justo cair, todas as 7 ele levantará. E isso não é permissão para pecado. E isso não é sobre pecado. Isso é sobre misericórdia. Isso não é sobre pecado, isso é sobre cansaço, isso é sobre dores, isso é sobre aflição, isso é sobre misericórdia, porque eu não estou falando de que você pode pecar 7 vezes, mas talvez você caia de cansada, talvez você caia pelas crises. Deixa eu lhe dizer, minhas irmãs, não existe milagre se não for numa situação difícil. Não existe rio para passar no deserto se não houver deserto. Concorda comigo? Estamos alinhadas? Não existe rio para passar no deserto se não houver deserto. Deus está falando que trará luz sobre ti. Não existe luz para entrar num lugar que já tem luz. Então, teve um período de trevas. Então, teve um período onde as coisas andaram negras, onde as coisas andaram meio turbulentas. Mas deixa eu lhe dizer, é neste período de crise só há milagre. Só há milagre. Fala comigo. Só há milagre em crise. Só há milagre onde tem um morto para ressuscitar. Como Lázaro, eu sou uma Lázara, eu sou testemunho vivo do poder de Deus. Você só pode dizer e testemunhar depois que você viveu a crise. Eu só posso ensinar e ministrar casamento restaurado porque um dia eu vivi uma separação que me doeu, que me partiu, que me dilacerou e que me fez ir para os pés do Senhor. Eu só posso falar de cura emocional porque eu vivo aflições e eu vou em busca de ajuda. E já vivi dores e aflições muito maiores que as de hoje, dos dias de hoje, e vou em busca de ajuda de profissional. Que sentido tem dizer Deus faz milagre, Deus me usa, e não chegar uma crise na sua vida? Não tem sentido. Não tem sentido. Que sentido tem você entrar para a história com testemunho de Deus se não houver problema para Deus resolver? Que sentido tem você entrar para a história como testemunho de Deus se não houver problema, crise para Deus resolver, casamento para Deus restaurar, doença para Deus curar, família para Deus unir, conciliar? Deus está fazendo coisas novas nesse tempo. Deus está fazendo coisas novas nesse tempo. Se você crê, diz amém. Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Se você crê, diz amém, eu creio, amém, eu creio. Deixa eu lhe dizer. Isaac, todo mundo gosta de louvar, né? Gosta de louvar. Não afunde os meus poços, não me lembro agora. Não vem entulhar os meus poços. Mas você sabe aquele louvor saiu de que palavra? De que palavra? Porque os inimigos de Isaac vinham entulhar os poços dele cada vez que ele cavava. Numa época onde não tinha água encanada, toda vez que ele cavava os poços para ter água, para dar ao povo de beber e para dar aos animais, os inimigos vinham à noite e entulhavam os poços. Aí a Bíblia vai dizer em Gênesis 26, 12, até que Isaac prosperou. Oh, louvado seja Deus, porque ele cavou um poço onde deu águas profundas. Ele cavou um poço onde deu águas profundas. Isaac só cavou um poço para dar águas profundas depois dele ter cavado vários poços e os inimigos entulharem à noite. Agora, se ele cavasse e os inimigos entulhassem e ele desistisse, não teria esse texto na Bíblia. Consegue entender? Alguém está alinhado comigo aí? Só existe o texto que Isaac cavou poços até o poço que deu, fluiu águas vivas, águas profundas. E o Velho Testamento linka para o Novo, o Velho Testamento aponta para o Novo. Águas profundas, rio de águas vivas é o Senhor Jesus, porque Ele mesmo disse isso, do seu interior. Se você tem o Espírito Santo de Deus, fluirá rios de águas vivas. Ai, você queria ser Isaac?
queria ser Isaac, né? Para ter entrado para a história. Queria ser Isaac. Mas você queria ir para o sacrifício? Não. A questão é que as pessoas não entendem que os homens de Deus e as mulheres de Deus que entraram para a Bíblia, que entraram para a história, foi por atitude de fé. Atitude de fé, onde o firme fundamento era Deus, o Todo-Poderoso, aquele que foi, que é, que era e que há de vir e buscar a sua igreja. E hoje nós temos o nosso fundamento firmado em Cristo. Todas as vezes que você tem uma situação difícil, você tem uma matéria-prima para Deus fazer milagre. Deus só pode gerar milagre em situação difícil. Deus só pode restaurar o casamento se o casamento foi rompido. Se o casamento foi dilacerado, Deus só pode curar se há doença. Ah, pastor, eu não tenho testemunho. Para você ter testemunho, você tem que passar pelo vale. Não necessariamente, pastor, dizendo, pastora, que eu tenho que ter aflição. Não, você tem que ter experiência com Deus. Você tem que ter experiência com Deus. Você só pode ter histórico de testemunho se você tiver experiência com Deus. Experiência com Deus te quebra. Ele extrai, mas ele só amassa a uva para se transformar em suco, que é muito mais de qualidade. O suco da uva é a uva esmagada. Você consegue entender isso? O suco da uva é a uva esmagada. Nós só somos libertos hoje pelo sangue de Jesus porque um dia ele foi para a cruz. Ele pagou por mim e por você um alto preço de sacrifício. Vivemos no tempo da graça, mas não foi de graça. Essa mensagem de hoje é sobre fé. Sobre fé inabalável. Sabe por quê? Porque todo mundo fala, Abraão é pai de multidões, Abraão, pai da fé. É? Você queria ser Abraão? A palavra vai dizer lá em Romanos que Abraão creu contra toda a esperança e a esperança creu, tornando-se pai de multidões, pai de nações, não atentando para a sua idade de 100 anos, não atentando para o ventre de Sara que já era amortecido, que já não gerava o ciclo de mulheres, mas não se enfraqueceu na fé, permaneceu crendo naquele que prometeu. Crendo que aquele que prometeu era fiel para cumprir. E em tudo, no versículo 20 diz, ele não duvidou e não foi incrédulo, em tudo ele deu glória a Deus. Me diz uma coisa, como é que Deus vai fazer milagre se não for numa crise? Como é que Deus vai restaurar um casamento se o casamento não tiver sido abalado? Como é que Deus vai lhe dar testemunho? Como é que Deus vai lhe dar testemunho se você não tiver experiências com Deus? Como é que Deus vai lhe dar testemunho se você não tiver experiências com Deus? Deus pega o seu problema, o meu problema, para transformar em milagre. Tempos de crise, tempos de dor, aflição, angústia, coração dilacerado, enfermidades, são matérias-primas para o milagre de Deus. Tá comigo? Tá comigo? Amém? Você pode dar glória a Deus como Abraão deu, mesmo tendo mais de 100 anos, mesmo tendo uma mulher que já não poderia gerar filhos, avançada, com o útero amortecido. Ele permaneceu crendo naquele que prometeu. Aquele que prometeu era fiel para cumprir. Por que isso? Por quê? Isaac, todo mundo fala de Isaac. Mas Isaac, como eu falei aqui, depois que entulharam os poços de Isaac, ele permaneceu cavando os poços. Fé inabalável, confiança em Deus. Fé inabalável, confiança em Deus. Louvado seja Deus. E em tempo de seca, de uma seca terrível, Isaac, como é que você pode colher 100 vezes mais se você não plantar no tempo da seca? No tempo da seca, como é que você pode colher 100 vezes mais como Isaac colheu
A gente fala muito, a 30, 70, 100 por um. Não sabendo que Isaac colheu 100 vezes mais, porque ele perseverou no tempo da seca. Perseverou. Forte, né? Ele perseverou, cavando poços e plantando para colher 100 vezes mais. Isaac creu, uma fé inabalável. Bem-vinda todas as irmãs que estão aí, boa noite, eu já estou na palavra. Isaac creu numa fé inabalável, como nós estamos em Isaías, falando, Deus falando, eis que eu farei uma coisa nova no meio de vós, eis que eu colocarei uma coisa nova, não sou eu, pastor Isnei, porque de mim eu não posso falar nada, eu não posso te prometer nada, mas o Senhor Deus pode, e é uma promessa que há na palavra, é uma promessa que há na Bíblia, que Ele faz uma coisa nova no meio desse deserto que você está enfrentando. Ele não está falando que Ele faz uma coisa nova no tempo da bonança, Ele não está falando que Ele faz uma coisa nova quando está tudo bem, Ele não está falando que Ele faz uma coisa nova quando está um paraíso, Ele não está falando que Ele faz uma coisa nova quando o marido não saiu de casa, quando o filho está convertido, quando tudo está em paz, quando as finanças estão bem, quando a saúde está bem. Ele está falando que Ele faz uma coisa nova e traz a luz. Então, por que teve um tempo de trevas? Ele está falando que Ele faz uma coisa nova no meio desse deserto e porém um rio de águas vivas. Como a gente sabe que o Velho Testamento aponta para o Novo, é o próprio Deus falando. Eu estou passando, como nós sabemos que Jesus disse que do nosso ventre fluiria rios de água viva, é Ele falando, eu estou passando nesse deserto com você. Filha, eu estou te carregando nesse deserto, eu estou passando nesse deserto com você. E se ainda não aconteceu, tenha paciência. Eu disse para você aqui que eu recebi ontem um convite. Ajoelhei, pulei, dei glória a Deus. É possível que aconteça, mas se não acontecer, se tudo não se encaminhar para acontecer, ainda não é o tempo. Eu comecei a receber promessas que eu iria à Europa em 2008 e 2009. 2009, num culto, às 3 horas da tarde, num círculo de oração, numa igreja pequena, de uma placa desconhecida. Um pregador itinerante. Ao terminar a palavra, ele veio e disse: estou te vendo na Europa. E ontem eu recebi um convite para ir em setembro para a Suíça. Glória a Deus! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Mas são 14 anos de espera, 14 anos da promessa. E neste tempo eu continuei ouvindo que eu iria às nações, mas eu já estou indo às nações porque existe a minha voz chegando lá. Porque sábado passado eu estava na Suíça, eu estava em Londres, eu estava na Itália, porque Deus já tem feito isso através do nosso site, do Santuário do Rei. Nas primeiras semanas, a pessoa que fazia manutenção em 2010 perguntou: pastora, a senhora tem alguém em New Jersey, nos Estados Unidos? Eu falei: não, por quê? Agora eu tenho uma amiga missionária, psicóloga da Batista, que mora lá. Eu falei: não, por quê? Ele falou: porque de lá tem 5 acessos por dia. Quer dizer que eu não fui às nações? Que eu não estou indo às nações? Minha avó está indo. Agora deixa eu lhe dizer, no meio deste período, no meio deste processo, a dor, a doença, a enfermidade, a falência financeira. Eu comecei dizendo que não foram fáceis esses 2 anos de crise, não está sendo fácil, de pandemia, onde a Bahia foi o lugar mais perseguido, com policial à porta da igreja, com toque de recolher às 16 horas da tarde. Quando todo mundo voltou, a Bahia não voltou. Com as igrejas fechadas, a gente tendo que orar a portas trancadas, com as igrejas sendo fechadas às 16 horas. Ei, eu tenho chorado dos pés do Senhor. Eu não parei de fazer a obra. Eu não parei de acreditar no meu chamado. Deus está falando para você. Ele cumpre, Ele é fiel para cumprir, mas você precisa estar firmado na rocha. Você não pode ser a casa feita em cima de areia. Porque os rios vêm, as tempestades vêm para quem é chamada, para quem é pastora, pode ser bispo, apóstolo, o que for. Eu só não tenho nenhuma nomenclatura dessa porque eu não quero, porque eu rejeitei. Na época, quando me chamaram para me ungir apóstolo, o Senhor me disse: não. Onde você chegar, a autoridade é a mesma.
Então deixa eu lhe dizer, a dor vem para todos. A Bíblia diz que vem para os justos e para os injustos. Por que você está se queixando de ter sido traída? Por que você está se queixando de ter pessoas ingratas, mal agradecidas, de pessoas que não são dadas a honrar? Pessoas que não têm gratidão. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Estamos orando para fazer a nossa conferência. E a data que eu fui convidada para ir é exatamente a data que o Senhor colocou no meu coração para fazermos a nossa conferência de embaixadoras de Cristo aqui. Mas o Senhor tinha me dito há meses atrás: filha, eu vou te levar em um lugar. Eu não sei se é aqui no Brasil ou fora. Eu vou te levar em um lugar antes da conferência. E o Senhor me falou 2 semanas antes da conferência. 2 semanas antes da conferência, o Senhor colocou no meu coração para final de setembro, início de outubro. E o convite é exatamente para 23, 24 e 25 de setembro. Deixa eu dizer para vocês, pode haver um problema, um imprevisto? Pode não dar certo? Pode! Sabe por quê? Porque Deus, em todas as coisas, Ele usa para forjar o meu e o seu caráter. Nesse tempo de dor, de dezembro para cá, nesse tempo de enfermidade, Deus tem me feito me achegar mais a Ele, buscar mais dEle, comer mais da palavra, olhar para os pobres, olhar para a rua, olhar para quem está aqui. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de perto e Deus de longe. Deus me leva através do que nós temos hoje como veículo, como recurso. Você entende que isso aqui hoje é um meio para discipular, é um meio para ministrar, é um meio para alcançar vidas, é um meio. Nós não mudamos o evangelho, nós não readequamos o evangelho, mas precisamos readequar os meios para levar o evangelho. Eu vou repetir para você não me entender mal. Nós não readequamos o evangelho, mas precisamos readequar os meios para levar o evangelho. Precisamos readequar os meios para levar o evangelho. Muito bem, Bia, obrigada. Nosso ministério aí, Santuário do Rei, pode ofertar nesta obra, oferte nesta obra que verdadeiramente é para a obra de Deus. E a palavra continua dizendo, em Salmo 127, você não pode estar, reclamando de um e de outro. Você não pode estar reclamando de um e de outro, porque Abraão creu contra toda a esperança. Quando a palavra diz isso lá em Romanos 8, a palavra diz isso lá em Romanos 4, 18, perdão. Abraão creu contra toda a esperança, ou seja, já não devia ter mais esperança se ele não tivesse fé. Mas ele creu, porque ele creu naquele que era fiel para cumprir. Ele creu naquele que prometeu, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Agora deixa eu lhe dizer, agora que eu vou entrar na palavra, no processo, que talvez a gente finalize domingo. Esta série de lives será finalizada domingo às 3 horas da tarde. Se você quiser participar, entra no link da minha bio, do Instagram que tá aí, @mentoresneicosta, e vem pra cá que você vai saber como participar. Será finalizado, porque foi assim que o Senhor me ministrou, nesse tempo de pausa. Será finalizado e todos os dias será live profética? Todo o tempo será live profética? Não. É um tempo que o Senhor tem falado. Só que para chegar na pastora Isnei de 14 anos de hoje, teve processo. Teve processo. Teve vales. Teve deserto. Eu ministrei sozinha, eu ministrei para 2, eu ministrei para 3, antes de ministrar para 32 mil com David Keelan. Eu vou repetir, eu ministrei para 2, para 3, para 4, para 15, para 16. Eu fui em igrejas em favelas, fui em igrejas em comunidades. Nós chamamos comunidades com 6 pessoas, 4 pessoas. Em festividade. Onde até o microfone não se podia ligar, pregar no gogó. Porque as tomadas falhavam. Antes de chegar um grande convite, há um processo. Resista ao processo, suporte o processo. O processo é o que lhe transforma na pessoa preparada para ir. O processo é o que lhe transforma na pessoa resiliente para suportar os ingratos, para suportar as pessoas indesejáveis.
Sim, porque não vamos ser hipócritas. No meio cristão existem as pessoas ingratas. Eu tava falando aqui que caiu uma live pra mim de uma pastora dizendo que todo mundo se queixando pra ela de ingratidão. E ela falou, bem-vinda ao clube. E é o que eu e meu esposo sempre falamos, bem-vinda ao clube. Bem-vinda ao clube. Agora, isso quer dizer que eu continuo aceitando essas pessoas? Não. É claro que a gente tem um tratamento diferenciado com quem é e com quem não é. Isso não quer dizer que continua tendo meu amor, minhas orações, minhas atenções? Não. Porque a pessoa não é ingrata por desconhecimento. A pessoa é ingrata porque tem um coração duro. Ser humano de dura serviço. O que é dura serviço? Aquelas pessoas que não se curvam, que não se dobram. Quando a Bíblia diz de dura serviço, é gente que não sabe se curvar, que não sabe se dobrar, que não sabe honrar a outros. Que não sabe ter liderança acima, que não sabe que todo lugar tem quem governa. Todo lugar tem quem manda e quem obedece. Todo lugar há um governo. Na sua casa há um governo. Na sua igreja há um governo. Em qualquer grupo há governo. E se você for no estabelecimento comercial, há o dono, há o gerente. Se o dono não tiver, o gerente. O empregado, o funcionário não vai poder fazer o que ele quer. Vai receber ordens. Em todo lugar há o governo. E você deve estar debaixo do governo, da autoridade do Senhor, do governo do Senhor, para dizer, Senhor, eu não saio daqui. Eu não saio daqui, como Moisés disse, quando Deus se recusou a ir com ele por causa daquele povo de dura serviço. Moisés disse, Senhor, eu não saio daqui. Deus falou, vou mandar anjos com você. Eu não vou, mas eu vou mandar anjos. Ele disse, não, Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Que me adianta levantar tenda, que me adianta dizer, nós temos 300 igrejas, 500 mil, 2 mil, se o Senhor não estiver lá. Que adianta? Estava ouvindo um pastor que eu gosto muito de estudá-lo, e ele diz, as igrejas estão inchadas, mas eu ouço isso há mais de 10 anos, as igrejas estão inchadas, sem a presença do Espírito Santo. Não se escandalize, porque é verdade. As igrejas estão inchadas sem o evangelho de arrependimento. As igrejas estão inchadas com uma graça alisando o pelo das ovelhas, com uma graça como se diluísse o evangelho. O que é diluir? É eu pegar esse recipiente e colocar alguma coisa que você sabe. Sabe sorrisal, qualquer coisa que é efervescente? Vem ali 50 ml, 2 ml, 3 ml, estou aqui conjecturando. Você não pode pegar aquilo e diluir num litro de água, você tem que botar num pote de água. O evangelho diluído não é o evangelho da graça, é o evangelho de graça. E o meu Jesus, ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço. Nós vivemos na época da graça, mas não foi de graça. Ele derramou o sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Desceu ao inferno, fez cativo o cativeiro. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai. E ele vai buscar uma igreja santa, imaculada, lavada e remida, um povo redimido, um povo que não se corrompe, a pregação fácil, diluída, a pregação fácil de que tudo, você é filha amada do Pai, Deus te ama de qualquer jeito, você é filha amada do Pai, e o Pai exorta aquele que ele ama. Você deixaria seus filhos pequenos atravessarem a rua de bicicleta? Meu neto com bicicleta eu não deixo, eu moro numa avenida asfaltada com carros de mão e contramão. Meu neto não sai de bicicleta porque não está preparado. Eu não piloto moto porque eu já desloquei muitas vezes o ombro e eu não posso sofrer um acidente de moto porque eu não estou preparada. O Pai não te entrega o que você não está preparado. O título dessa ministração é: quer viver a bênção, quer viver milagre? Precisa ter crise. Precisa ter crise. Deus só faz milagre onde tem crise. Porque se não tiver crise, não tem necessidade de milagre. Se não tiver enfermidade, não tem necessidade de cura. Se eu não tivesse morrido, ele não tinha me ressuscitado.
Porque sim, eu sou uma Lázara, se você não sabe. Ele me ressuscitou. Não foram médicos que me ressuscitou de parada cardíaca. Se não tiver crise financeira, não tem necessidade de bonança. Se não tiver seca, não tem necessidade dele fazer rios de águas vivas fluir no meio do deserto, como está lá em Isaías. O nome dessa ministração é Suporte o Processo. Suporte o processo para viver o milagre. Quer viver o novo de Deus? Quer viver o novo de Deus? Viva o processo. Porque deixa eu dizer, eu tô com meu neto aqui dentro de casa hoje, literalmente hoje, para glória a Deus, ele tá aqui dentro de casa. E ontem foi minha nora que mandou. Meu neto chegou aqui com a mochila, não tem problema nenhum de falar isso, com a mochilinha da escola. Eu vim dormir aqui com a senhora. Isso há anos atrás era impossível, inviável. Eu morava em Vitória, no Espírito Santo. E mesmo estando aqui era impossível, inviável, porque a pessoa mantinha afastado, tinha um certo ciúme, vinha os tempos, mas não ficava o tempo todo. Deixa eu estar falando aqui, eu tô falando de dores minhas. E ontem meu neto chegou e falou: minha mãe mandou eu vir dormir aqui, minha mãe me autorizou a vir dormir aqui. Sabe por quê? Porque na semana passada, eu não vou dizer que eu vivo orando o tempo todo por esta pessoa, pela minha nora, não vou ser hipócrita. Para de hipocrisia, igreja, de dizer nós oramos pelos nossos inimigos. Que mentira! Toma vergonha na sua cara que você não vive orando pelos seus inimigos. Você não vive orando por quem te ofende. Você não vive orando por quem te desonra. Você não vive orando por quem te machuca. Você não vive orando por quem te odeia. Você não vive orando por quem blasfema contra você. Depois de 6 anos, a semana passada, nessa semana, segunda-feira, no meu culto no lar, o Senhor, antes de joelho, antes de tirar a palavra da mesa, o Senhor colocou no meu coração uma dor forte para orar por quebrantamento e salvação da minha nora. O Senhor colocou e não adiantava que ninguém dissesse isso antes. Ore por ela. Eu orava para ser abençoada, orava para ser liberta, orava para ser abençoada, orava para manter o casamento. Mas orar para mudar o coração de verdade, fluindo do meu coração com amor, desejando que ela seja transformada, desejando, porque Deus não recebe uma oração da boca para fora. Eu vou orar por fulano porque lá tá na Bíblia, tá escrito que Jó orou pelos inimigos e você vai dizer que ora. Mentira. É mentira, é hipocrisia. Enquanto está sangrando, mas para isso há cura, há o perdão. E há outras coisas que eu sei também é ministrar autocura, ministrar auto-perdão. Você precisa liberar o perdão sobre você, para depois você libertar a pessoa e liberar o perdão sobre a pessoa. Muitas vezes a dor está tão grande em você que você não consegue liberar. Eu vou liberar perdão, perdão para fora não funciona. Então, para ter um neto chegando com a mochilinha, vim dormir aqui para meu avô me levar à escola. E quem vai me buscar é a senhora, avó. Para viver hoje, eu venho, como lá em Salmos diz, aquele que vai andando e chorando, plantando a semente, voltará com molhos, sorrindo. Aquele que vai andando e chorando, plantando a semente. Você tem plantado semente? Você tem plantado? O que você tem semeado na vida dos servos? O que você tem plantado? Todas as vezes. Eu já tive uma intercessora minha que um dia me ligou de muito longe e eu nem a conheço pessoalmente. Pastora, cortaram minha luz. Aquilo doeu tanto que nós pegamos todo o dinheiro que tinha. O que você tem plantado para você colher? Quer viver milagre? Suporte o processo. Eu postei essa semana. Se você quer viver o novo de Deus, viva o processo. Suporte o processo debaixo da autoridade de Deus. Se Ele mandar se curvar, se curve. Chega dessa dura cerviz. Deus está me mostrando pessoas de dura cerviz, de uma hipocrisia eclesiástica, uma hipocrisia religiosa. Diz que não é religioso, mas é. Diz que não é hipócrita, mas é. Diz que aceita a liderança, mas não aceita a correção. Tá sempre certo. A coisa mais chata é você ensinar alguém que é ensinável. Vou corrigir a minha frase. Coisa mais desagradável é você ensinar alguém que acha que já sabe tudo sem saber.
Eu sendo pastora, eu ia para culto de obreiros, culto de ensinamento de obreiros. E deixa eu lhe dizer, foi no culto de ensinamento de obreiros que eu aprendi a amar os hinos da harpa. Porque era como o nosso pastor abria o culto. Com a igreja fechada. Ele famosos. Isso eu tô falando de muito tempo. E foi ali que eu aprendi a amar louvores da harpa. Agora deixa eu lhe dizer. Quando eu me descobri apaixonada pela harpa, eu peguei uma das nossas adolescentes, que ela sempre ministrava a harpa, sempre que tinha. E fui até a casa dela. Falei, me ensina. Eu quero aprender com você. Não é apenas pegar a harpa e ler. Eu quero aprender com você. Eu quero aprender a ter esse amor pelos hinos do cantor cristão. E aquela menina de 16 anos começou a ensinar. Você tem um coração ensinável? Foi ali que eu aprendi os hinos da harpa, numa casa simples, num lugar simples. Eu aprendi o amor pelos hinos da harpa. Não saí da palavra. O Senhor está falando nessa noite. Se você não suporta o processo. E ali aquela menina, quando eu ia louvar um hino, que eu atrapalhava a letra, ela falava, ei pastora, a senhora errou. Eu via, a senhora errou. Eu voltava à casa dela e mais um ensaio, mesmo eu sendo a pastora, mesmo eu tendo o direito de ensaiar na igreja, eu ia ensaiar na casa dela, no horário que ela podia, no horário que ela estava disponível para mim, no sábado à tarde, depois que ela já tinha feito o serviço dela, eu entrar na programação dela, não era ela sendo minha ovelha, obreirazinha, sempre saia na igreja. Ela não era uma obreira. Hoje essa menina é uma mulher de Deus, porque ela disse que eu ensinei tudo para ela. Eu ensinei para ela o respeito. Ela me vendo respeitá-la. Ela me vendo honrá-la. Os pais separaram, ela foi embora daqui. E uma vez que ela voltou, ela falou assim, tudo que eu aprendi foi com a senhora, pastora. Com a sua humildade de ir aprender na sala da minha casa. Você tem humildade para dizer que você não sabe, que você precisa passar por esse processo, ser esmagado, e talvez como Isaac, até que os poços fluam, rios de águas vivas, até que as sementes que você plante no deserto, ninguém fala que 100 por 1 ele só colheu depois que ele plantou, em tempo de seca. Plante quando você não está vendo acontecer. Plante quando você não está vendo acontecer. Não acontece um convite para mim para ir para a Europa, Suíça, mais especificamente, porque eu tenho no meu coração ir para a Europa. Ir para a Europa, ir para aqui, para uma cidade da Bahia, para mim é a mesma coisa, o mesmo compromisso, entende? A mesma irreverência, o mesmo temor, a mesma busca. Deus só prepara para ir para a Europa quando você tem respeito pelas igrejas pequenas do seu bairro, da sua comunidade, das invasões e das favelas. Quer viver milagre? Passe pelo processo, respeitando o processo de Deus, o tempo de Deus, porque até esmagar de Deus é treinamento para você. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Você acha que há 14 anos atrás, quando Deus me fez essa promessa, eu era essa pastora? Eu tinha essa autoridade, essa sabedoria? Eu já ministrava, eu já pregava, mas eu ministrava com essa autoridade, eu tinha essa sabedoria, esse conhecimento bíblico? Não, eu nem tinha feito teologia. E a maior diferença não é ser teólogo ou não, é conhecer o que é contexto para não tirar do contexto e pregar abobrinha, falar besteira. É ter temor de Deus para não tentar alisar ninguém, nem agradar ninguém. Eu quero, como disse Pedro, mais importa agradar a Deus. Mais importa agradar a Deus. Mais importa agradar a Deus. Não sei quais planos você tem feito, mas eu vou encerrar dizendo
Em Provérbios 16:10 diz que o homem é o ser humano, faz planos, mas a palavra final vem da boca do Senhor. Oh, louvado seja Deus. O homem faz planos, mas a palavra final vem para cá, na palavras lindas, vem para cá. Coloca aí, Bia, por favor, por gentileza, o arroba de novo, vem pro Instagram, pro nosso grupo, link na bio, vem pra cá. Se não tiver Instagram, manda aqui no Facebook o seu número do WhatsApp para você entrar. Vou voltar de onde eu estava. O homem faz planos. Vocês não sabem, mas dentro do nosso grupo tem pessoas da Itália. Vocês não sabem, mas eu tenho amigas que moram em Nova York. Saiu daqui e foi para lá. Vocês não sabem, mas nós temos pessoas que moram em várias outras cidades, Portugal, que é a Europa, várias outras cidades. Isso numa ceia não queima meu coração, não arde por isso. Mas Deus, Ele só cumpre. Da ministra. Como meu filho fala, igrejas que são garagens. Eu amo essa obra. Eu amo essa obra de igreja pequena, onde você ouve Deus falar, onde ninguém fala para agradar, para amaciar o coração, por causa de dízimo nem de oferta. Onde Deus brada em espírito e em verdade, onde a pessoa se ajoelha e só levanta quando Deus diz levante. Onde o culto não virou uma liturgia humana com 3 louvores, uma oportunidade direto para a palavra, onde o Espírito Santo de Deus é a liturgia. Ei, quer viver milagre, quer viver o novo de Deus? Resista ao processo, passe pelo processo, plantando, semeando, honrando. Plantando, semeando e honrando. Muitas vezes eu paguei água de meu pastor, depois que ele não era mais meu pastor. Muitas vezes eu abençoei pessoas que nem eram minhas ovelhas. Por vezes de a conta, que nem são minhas ovelhas. Nem eram, nem são. Na pandemia nós fizemos muito isso. Quanto você tem plantado para Deus lhe retribuir? Você só recebe aquilo que você planta. O que você tem plantado? Você sabe o que você planta. O que você tem plantado? Onde você tem plantado? Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vou encerrar com Provérbios que diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes. Estribeira, aquilo que está do lado da coisa que coloca em cima do cavalo, da sela do cavalo, para pôr o pé, para firmar. Não te estribes. A Bíblia usou isso para quê? Nesse contexto, confie no Senhor de todo o seu coração, não te estribes no seu próprio entendimento, porque você acaba humilhando quem é grande e achando que é pequeno, acaba humilhando quem é grande para Deus, achando que é pequeno para você, e acaba exaltando quem é pequeno para Deus, porque é grande para você. Não te estribes, ou seja, não te firme, não ponha seu pé, a sua convicção, a sua firmeza, a sua confiança no seu próprio entendimento daquilo que os seus olhos veem. Porque as coisas que são do alto, essas são eternas e os olhos não veem. Resista ao processo semeando, plantando. Porque lá Isaías vai dizer que a dupla honra, ela vem sobre aquele que planta em tempo de deserto. Não é plantar na bonança. A dupla honra. Oh, louvado seja Deus. Oh, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Isaías 61:7. E eu declaro a dupla honra sobre aqueles que plantam, semeando em tempo de deserto, em tempos áridos, em tempos secos, em tempos difíceis. Tempos difíceis são obras-primas para Deus fazer milagre. Processo é obra-prima para Deus fazer milagre. Não existe milagre onde não existe situação para Deus fazer milagre. Não existe milagre onde não existe crise, onde existe problema. Não existe conversão genuína
num ser humano de dura cerviz que tudo sabe, tudo eu já fiz, tudo eu conheço. A Bíblia diz, lá em Coríntios, que poucos são os nobres e os sábios. E Deus abate os exaltados, por isso que eu prefiro me humilhar. Prefiro me humilhar. E onde Ele me mandar, nas comunidades, nos vales, nas favelas, nas roças, nos bairros, atravessando lama, debaixo de chuva, em toldos, em igrejas com cobertura como lona, como circo, em garagens, como tem tantos anos que a nossa cidade é tão constituída por igrejas em garagens, onde as pessoas com os olhos humanos não veem, mas o poder de Deus está. Eu prefiro obedecer a Deus, porque Ele vê. Eu prefiro passar o processo, me curvando, honrando, abençoando, orando, buscando, temendo e dizendo: eu sei, Senhor, que este processo é para dupla honra. Eu sei, Senhor, que este processo é para dupla honra. Eu vou encerrar com a frase que eu gostei. Se você conhecesse o processo, você não aceitaria a visão. Se você conhecesse o processo, você não aceitaria a visão. Se você conhecesse o processo, você não aceitaria a visão. Por isso que Deus não fala tudo vai acontecer. Porque Ele sabe que você não suportaria o processo e rejeitaria a visão. O processo é doloroso para todos nós, mas a convicção e a certeza que nós temos é que aquele que está sentado à direita de Deus Pai, Jesus, Ele está com as nossas causas. Ei! O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Essa é a palavra que o Senhor tem me dito. Quantas vezes eu quero falar, quantas vezes eu gravo áudio, o Senhor diz: não posta, não posta. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Você sabe calar em silêncio nesse processo? Cala em silêncio e aceita o processo para viver o novo de Deus. É necessário passar pelo processo. Um beijo, até domingo às 15 horas, em nome de Jesus, com a 7ª e o encerramento dessa série de lives que eu sei que o Senhor fará, não por mim, mas através de mim, para que o nome dEle, só Ele seja glorificado, que só Ele é o nome que está sobre todos os nomes. Eu não posso, mas Ele pode fazer na sua vida, se você toma posse dessa palavra. Ele fará, Ele trará dupla honra quando você honrar neste processo. Ele trará molhos de alegria quando você plantar em meio ao deserto como Isaac. Ele fará você voltar com molhos de alegria quando você levar a preciosa semente, plantando, regando, chorando, com lágrimas, coração, com devoção, com temor e com tremor. Com obediência, com respeito, com honra. Porque todos esses são princípios, Senhor. A Bíblia diz: a quem honra, honra. Um beijo, até domingo, às 15 horas. Mas Paula, acessa aí. Gente que tá aí de fora, acessa. Um beijo. Obrigada, Bia. Deus te abençoe. Falo no privado. Gente, domingo às 15 horas é fechado. Domingo às 15 horas é fechado. Tá bom? Vamos tentar fazer fechado. Porque eu sei que Deus vai bradar e eu não vou liberar a live para todo mundo, não. Não vou jogar pérolas aos porcos. Deus tem falado muito isso comigo. Não dê pérolas aos porcos. Porque os porcos não dão valor à pérola. Não sabem o quão valioso é a pérola. A paz, Deus abençoe a sua noite, a sua casa, o seu lar. E da mesma glória que está aqui, eu vou continuar adorando. Da mesma glória que está aqui, invada o seu lar. Da mesma glória que está aqui, invada o seu lar. Não há, Senhor. Vá sobre a casa de todos que estão aqui, Senhor. Sobre as famílias, sobre os lares, Deus. Do mesmo livramento que tem dado para minha família. Da mesma forma que o Senhor tem me mantido forte, firme, convicta de que o Senhor tem o controle de tudo. Não somos nós que temos o controle das
nossas mãos. Nós não temos o controle de nada, o controle é seu, Senhor. Assim como disse Moisés, eu me movo se o Senhor não se mover. Que essas pessoas entendam que não é hora de sair se o Senhor não mandou. Que não se mova se o Senhor não mandou, mas que honre a tua glória. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigada, Paizinho. O ser humano pode fazer e evitar cada coração e cada mente. Eu estou disposta a passar o processo semeando, honrando, e muitas vezes nós vamos passar com lágrimas para que a dupla honra venha. Beijo no coração de vocês. Amo vocês, viu, embaixadoras de Cristo? Amo vocês, de verdade, em Cristo Jesus.